Você sabe o que é gerenciamento de risco? Roda a vinheta, produção. Pessoal, é com muita honra, com muito orgulho que nós temos o prazer de receber o Pedro Saban, que é o nosso head aqui da parte de gerenciamento de risco do nosso escritório. Mas hoje nós vamos abordar aqui sobre sucessão patrimonial, que eu tenho certeza aí que poucas pessoas sabem como funciona. Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E espero que você esteja, assim, sendo bem tratado, né? Porque eu esqueci seu nome. Pedro, assim, uma dúvida que muita gente tem, inclusive até dos nossos clientes, né? Que atuam com investimento, que tem empresa, mas não sabe o que é a sucessão patrimonial e como fazer. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. O que é a sucessão patrimonial? Primeiramente, obrigado por esse convite, é um prazer estar com vocês aqui. A sucessão patrimonial é o ato de deixar um patrimônio para terceiros, né, para herdeiros. Esse patrimônio que você deixa, ele não é simplesmente uma transmissão normal, existe uma série de impostos, existe custos envolvidos no processo, e o nosso trabalho aqui é simplificar esse processo e auxiliar o cliente a fazer isso da melhor forma, mais fácil e mais barata possível. E assim, para ficar mais fácil a explicação, tem alguma ferramenta no mercado que a gente pode utilizar? Como que funciona? Existem algumas ferramentas no mercado, entre elas a doação, o seguro de vida, a previdência, a holding, que muita gente fala também. Obviamente, cada ferramenta tem um cunho, né? Uma é mais jurídica, a outra é mais de liquidez, a outra é como a doação é uma antecipação da transmissão, só que em vida. Então, assim, existem algumas ferramentas. Que legal. E dentre essas aí, qual que você julga hoje, assim, que seja, se eu posso dizer, menos burocrática? Eu tenho muito apreço e muito carinho pelo seguro de vida. Ele é uma ferramenta que foi muito mal vista e muito mal vendida lá atrás no mercado financeiro. Entretanto, ela tem características extremamente eficientes quando a gente fala numa sucessão patrimonial, desde que bem vendida, desde que bem encaixado e bem aprovado para o cliente. Ah, que bacana. Então eu vou me colocar aqui como exemplo para ver se a gente consegue elucidar aí. Eu tenho uma filha, então acontece alguma coisa comigo, eu morro, bati as botas. Qual que é o processo? Esse seguro de vida seria para essa finalidade? Exatamente. Vamos imaginar que a Renata, no seu caso, tem um patrimônio de 10 milhões de reais, tem herdeira e tem um cônjuge, por exemplo. Sim. Como é que funciona num processo normal, tá? E casado com comunhão parcial de bens, que é o regime padrão brasileiro, tá? Como é que funciona o procedimento normal da situação? Esse patrimônio é dividido em dois, no momento de uma falta. Metade fica para o meieiro, que é o cônjuge. A outra metade vai para os herdeiros legais, que no caso é a filha. Tá? Esse patrimônio, que no caso é de 5 milhões de reais, porque metade já ficou com o cônjuge, tem que pagar alguns custos, né? Entre eles o ITCMD, que ITCMD é um imposto que significa Índice de Transmissão Causa Morte e Doação, ou seja, faltou ou doou em vida, tem que pagar esse imposto, que inclusive é um imposto estadual, tá? Dependendo do estado, ele é mais ou menos. Tem a diferença. Exato. No estado de São Paulo, esse imposto é 4%, tá? É um estado que ainda paga relativamente barato, até porque esse imposto pode ir até 8%, a depender do estado. Depois você tem custo com advogado, que gira em torno de 6%, depende também do estado, e custos cartorários e custas jurídicas, né? Isso vai totalizar uns 12% no estado de São Paulo, tá? Então, exemplo, num momento que é tão difícil das nossas vidas, né, que é a falta de alguém, um ente querido, você ter um seguro, ele não só blinda você dessas coisas em relação ao patrimônio, mas também te dá todo o amparato onde você não consegue nem ter cabeça para pesquisar, né? Acho que quando acontece isso, é um choque, as pessoas não têm o discernimento, e sem contar que isso tem prazo, né? Todas as coisas têm prazo, eu chego a dizer que é até cruel. Eu tive um caso na família de um tio que faleceu e, segundo o que a minha tia me disse, que ele tinha um seguro de vida, mas eles nunca viram esse dinheiro, não tiveram assistência. Esse é o mesmo produto ou não? O seguro bancário, que foi muito vendido no passado e hoje em dia é muito mal visto, ele é um produto de reenquadramento anual. Ou seja, todo ano você tem que ir lá e declarar novamente
a sua saúde. Até porque o seguro de vida é um princípio da boa-fé. Você tem que declarar o que você tem para poder receber lá na frente. No banco, a problemática é a seguinte: você contrata num certo momento e esse seguro você não avisa novamente a sua saúde todo ano. Ou seja, no decorrer de uma vida, se você tem algum tipo de agravo, por exemplo, uma patologia cardíaca, alguma coisa assim, pode ser que lá na frente você não receba numa falta. Porque em certa data, em certa data você não avisou e você deveria ter avisado para o banco. Então, assim, por isso que o seguro não é pago, na maioria não é pago e é mal visto pelo mercado. É mal visto. E é um produto muito bom, né? Ele é muito eficiente, porque ele justamente não entra em inventário, né? Quando você comentou sobre o seu caso, putz, e se eu morrer hoje? Se você morrer, toda essa parte de herança, né? A do marido não, mas toda a herança vai para inventário e fica bloqueado. O seguro de vida e a previdência também, em alguns casos, ela desvia do inventário, ou seja, é líquido e certo na mão do herdeiro. Né? Quando a gente fala do seguro, realmente ele é certo, inclusive isento de imposto. Então, assim, por todas essas características, acaba que o seguro, na ótica, ele é muito bem-vindo numa sucessão e muito eficiente. Até porque esse seguro que eu estou te comentando, ele é um seguro que congela o teu risco na entrada. Ou seja, toda essa burocracia que geralmente é feita ao término, né, no momento da falta, nesse caso é feito na entrada. Ou seja, você faz a burocracia antes, aceita a pessoa, no momento que aceita o risco, dali para frente o risco está congelado. Então, no momento de uma falta, simplesmente é avaliado se houve a omissão na entrada ou não. Caso não houve, é pago a apólice. E me fala uma coisa, se eu quiser contratar um seguro hoje, como que funciona? Tem prazo, tem a melhor idade ou não tem nada disso? O seguro você pode contratar até 70, 75 anos, a depender do... Tem essa idade ali. Dependendo da seguradora que a gente utiliza. Obviamente, quanto mais velho, mais caro vai ficando, porque o risco securitário é maior. Sim. E também o que compra seguro de maneira efetiva é a saúde, né? Mais do que a idade. Porque a pessoa mais velha consegue contratar, pagando um pouco mais. Mas a pessoa que recentemente teve um incidente de saúde, ela não pode contratar. Porque o risco às vezes é muito alto para a seguradora. A seguradora precisa de um certo tempo para avaliar se aquele quadro recém-acontecido está estável. Então, assim, o que compra seguro realmente é saúde. E para você contratar, você precisa ter uma consultoria, né, de um profissional como eu, onde vai analisar qual que é o teu patrimônio, qual que é a intenção da contratação efetiva, porque todo o seguro nasce de uma dor. Você está com uma preocupação que você vai contratar um produto. E a pessoa, às vezes a pessoa nem sabe que precisa, e quando ela olha, poxa, esse aqui é onde está o meu calo, é onde vai sanar e eu posso ficar tranquila. É muito bacana essa parte da gente ter essa consultoria, uma vez que não é cultura do brasileiro, a gente sabe disso. Como é um produto que os brasileiros não têm, acham que não tem a necessidade, logo envolve custo. Fala assim, pô, mas se eu for fazer um negócio desse elaborado demais, vai me custar o quê? Você tem uma ideia mais ou menos de passar valores assim? Renata, mais ou menos para o seu perfil, tá? Mulher, 30 e poucos anos, como é que ficaria um produto como esse? Naquele exemplo que eu havia dado, onde o patrimônio estimado de 10 milhões, onde que desse patrimônio só metade vai ser inventariado, que seria 5, no custo tradicional da coisa, né, deixando a justiça e a vida resolver, você vai ter um custo efetivo de 600 mil reais aproximado. Ou seja, no momento da sua falta, a sua filha precisaria de 600 mil reais para dar liquidez no patrimônio e acessar isso por nome dela. Isso lembrando que, baseado no meu patrimônio que a gente falou lá atrás, de 10 milhões. Exato, 10 milhões onde que a gente vai inventariar a sua metade, porque a outra metade ficaria com o cônjuge. Então, poxa, veja, né? Pensando nesse patrimônio, eu tenho 10 milhões de patrimônio. Para eu resguardar tudo isso, ao longo desse período, são 10 anos de contribuição ali? Isso eu estou falando do caso efetivo sem seguro ainda, tá? Tá. Agora, quando a gente joga para o seguro, como é que funciona? De vez em você ter que pagar os 600 mil, você vai contratar um produto onde que no momento de uma falta vai acionar os 600 mil reais de capital segurado. Só que você não vai pagar 600 mil reais para ter 600 mil reais. Você vai pagar algo em torno de 200 mil para ter 600. Só que você também não vai pagar numa tacada só. Você vai parcelar em 10 anos pagando. Onde você vai comprar uma apólice parcelada em 10 anos, montante de 200 mil aproximado, vai quitar e ela vai valer para sempre. Ou seja, você está adquirindo um patrimônio, que esse patrimônio é um gatilho, que no momento de uma falta sua, a sua filha recebe 600 mil reais líquido e certo na mão dela. Muito bacana, né? Se mensurar em 10 anos, 200 mil não é nada. Exato. E a parte mais interessante é que a parte emocional que você estava comentando. Existe uma falta, você está emocionalmente muito abalado, porque não é qualquer pessoa que faltou, é um parente muito próximo. E nesse momento, ter que lidar com contas, e ainda mais contas que talvez você não tenha poder de absorver, é muito ruim.
A gente está falando aqui de uma programação de pagamento que, além de custar menos, você vai estar se programando. Você está programando para, no momento de uma dor, você ter tranquilidade financeira. A gente vende tranquilidade no final. E outra, e isso vai consoante com o amor que você tem pelo seu próximo. Porque se eu tenho a minha família, eu amo a minha filha, eu não quero que ela tenha dois pesares, né? Que é o sofrer da minha perda e mais a minha desorganização ou a falta de prejudicá-la nesse processo. Exato. Então é a continuação do amor. Muito legal. E a parte disso, não só a parte do amor, mas esse patrimônio exemplificado de 10 milhões não é fácil ser construído. O empresário que está escutando a gente sabe que 10 milhões você demora uma vida para construir. Aí você imagina num momento como esse, você ter que dilapidar patrimônio para poder deixar uma herança. Ou seja, o teu herdeiro, de vez de receber 10, vai receber 9, vai receber 8.600, porque você não se programou para, no momento de uma falta, isso ter liquidez. Porque, obviamente, com um patrimônio de 10 milhões, deixando 5 para um herdeiro, ele juridicamente até consegue, entra com uma cláusula pedindo liquidação de uma parte para conseguir pagar. Não é impossível juridicamente você resolver, mas vai te custar tempo e custar dinheiro, ou seja, você vai dilapidar o seu patrimônio. O que a gente vende aqui é uma solução inteligente para o cara pagar mais barato e ter menos dor de cabeça. O assunto está tão legal, Pedro, mas a gente não pode estender muito o vídeo. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Em caso de holding, que é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, principalmente clientes que eu tenho aqui, que têm empresas, eles perguntam dessa parte de sucessão, são mais preocupados. Como que funciona? A holding é uma ferramenta jurídica que serve para alguns casos específicos, tá? Nem é para tudo que a holding serve. Ela foi muito vendida no mercado, mas de fato ela resolve algumas problemáticas. Entre elas, ela organiza o patrimônio familiar, porque quando você tem um monte de imóveis, um monte de coisa na família, acaba que não tem como você fazer uma cláusula para o seu filho, para o seu neto, não entrar ou vender assim ou vender assado. Então a holding nada mais é que uma pejotização do patrimônio familiar. Outra coisa, ela evita que herdeiros indesejados entrem no patrimônio. Ou seja, sua filha casou com um cara que você não gosta muito, você não quer que ele entre no patrimônio, você consegue, de certa forma, organizar com a holding. Entretanto, a holding não soluciona o problema sucessório. Ela simplesmente joga tudo numa PJ e tem benefícios tributários também, acabei esquecendo de falar. Mas na parte sucessória, ela não te traz essa liquidez. Que é uma confusão das pessoas, né? Vendido dessa forma, né? Exato. Falam que resolve tudo a holding, né? Tipo um produto que resolve todos os problemas. E de fato não, ele é muito bom para o que se presta a servir, mas no caso da liquidez para o momento sucessório, ele não é capaz de suprir esse ponto. Por isso que é interessante sempre a gente trabalhar com produtos complementares, tá? Esses produtos não competem entre si, eles são juntos. Então quando o cara tem uma holding, é interessante também ter um seguro. O cara que tem um seguro, eventualmente, é interessante também ter uma holding. Então, assim, nada resolve tudo de uma vez só. Sempre é importante. Então, pessoal, fica a dica. Holding não é sucessão patrimonial. Ela ajuda ali na organização da empresa, mas para você ter este benefício, né, é interessante fazer o seguro em si, o gerenciamento ali total. Muito legal. Para finalizar aqui, para deixar a dica aí pro pessoal, vale a pena então fazer seguro de vida? É uma ferramenta que eu acredito que só vale a pena fazer para quem está vivo. Verdade, boa! Poxa, que legal! Gente, assim, é muito bom quando nós temos profissionais, especialistas, porque nos ajudam a encurtar o caminho. Então, eu quero que você deixe os seus comentários aqui. Pedro, muito obrigada pela sua participação. Nós teremos outras, porque eu quero que o pessoal comente aí, tirem dúvidas, que é um assunto que envolve muitos questionamentos, né? A gente está dando, obviamente, aqui um briefing, mas esse produto em si, ele precisa ser bem colocado na situação para você não ser prejudicado. Então, te espero no próximo vídeo.